Boa noite. Tal como anunciado, vamos falar hoje do Fundo Soberano, que é um instrumento que é adotado por países para administrar os recursos provenientes, na sua maioria, da exploração de recursos minerais e também de royalties. Em Moçambique está em curso um debate. A lógica é poupar até rentabilizar esses recursos pensando nas futuras gerações ou então pensando também em tempos de esgotamento desses recursos que não são efetivamente eternos. Como dizia, está em curso um debate no país, tendo sobretudo em perspectiva as receitas do gás da bacia do Rovuma. Fala-se de 95 mil milhões de dólares norte-americanos durante o ciclo de exploração. Esse debate é liderado pelo Banco de Moçambique, que tem estado em auscultações pelo país, e a expectativa é que esse processo termine com uma proposta concreta a ser submetida ao governo para decisão final. Esta noite, em grande debate, olhamos para a perspectiva, o entendimento da sociedade civil sobre este assunto. São nossos convidados, Fátima Mimbir, coordenadora do Movimento Cívico para o Fundo Soberano. Está também conosco Osman Kossin, que é do Instituto para a Democracia Multipartidária. E o nosso terceiro convidado é Moisés Ceuta, do IES, Instituto de Estudos Económicos e Sociais de Moçambique. Aos três, boa noite. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Obrigado. Começo por si, Fátima Mimbir, enquanto coordenadora do Movimento Cívico para este Fundo Soberano. Uma questão de partida, Fundo Soberano sim ou não e porquê? Muito obrigada. Primeiro, saudar aos caríssimos telespectadores, agradecer o convite, saudar também aos colegas do painel. Sem dúvidas, o Fundo Soberano é necessário para um país como Moçambique, que vai contar com receitas provenientes da exploração de recursos petrolíferos, em particular, apesar de termos também os recursos minerais, que temos de pensar se também incluímos no Fundo Soberano ou não, que vão gerar avultadíssimas somas em termos de receitas para o Estado, e são receitas que de nenhuma forma nós imaginamos alguma vez ter, e isso pode criar um excesso de dinheiro para o Estado, do ponto de vista de receitas, que precisam de ser geridos. E o nosso mecanismo, o sistema de gestão de receitas neste momento é um sistema centralizado em que todos os recursos são arrecadados pela autoridade tributária, depois canalizados da Conta Única do Tesouro e da Conta Única do Mundial pela Wood Mackenzie e outras entidades internacionais. Prevê-se que a partir de 2030 Moçambique possa receber em média anualmente 3 a 5 mil milhões de dólares. O que é que isso significa do ponto de vista de recursos disponíveis? Não estamos aqui a incluir as receitas que o Estado já arrecada no seu sistema normal de funcionamento. Estamos a falar só de receitas que vão provir da bacia do Rovuma, de 2 projetos especificamente. Então, isso significa que o Estado vai ter excesso de recursos, e se esse excesso de recursos não for prudentemente planificado e gerido, pode criar disfuncionalidades. Podemos ter situações como de alguns países em que o governo, por ter muito dinheiro disponível, sem ter um plano, um mecanismo de gestão de receitas eficiente, usa todo o dinheiro e começa a incrementar aquilo que são as suas despesas. E muitas vezes nós sabemos que as despesas do governo são despesas mais correntes, despesas de social. Então, o Fundo Soberano acaba surgindo como um mecanismo de gestão de receitas. E no caso, questão direta ao orçamento do Estado para investimentos em setores prioritários. Então, aqui ainda temos de discutir, definir as atividades que devem ser alocadas para esses mesmos setores e por de discussão sobre o Fundo Soberano, porque a proposta não foi adequadamente desenhada. E quando ouvimos o processo do Fundo Soberano, não pode ser um processo corrido, participam na discussão, porque se trata de uma decisão de política ser paulatino, porque é preciso aprender dos que fizeram bem e dos que fizeram mal, para nós não replicarmos as más práticas. É preciso o processo de consulta em si. Estamos a pensar em 30 milhões de moçambicanos, obviamente não vamos consultar a todos, mas se quisermos ter uma representatividade, significa que teremos de ir a todas as províncias, todos os distritos e, na melhor das hipóteses, tentar chegar até algumas comunidades
pelo menos as comunidades de onde os recursos estão extraídos, é importante ir lá e dialogar com estas pessoas para perceber quais são as expectativas que eles têm, ouvir as contribuições que estas pessoas têm. Se calhar até podemos ouvir coisas extraordinárias que outros países nunca implementaram e que podem ser um modelo bom para Moçambique. Portanto, não devemos correr em relação a isso, temos que dar os passos consistentes, necessários e garantir que tenhamos uma legislação que é aprovada pela Assembleia da República e assegurarmos que essa legislação aprovada pela Assembleia da República é fruto de consenso, não só das bancadas representadas na Assembleia da República, mas dos moçambicanos que se revêem nesse documento que vai ser aprovado. Muito bem. Como dissemos, a nossa perspectiva é ouvir a sensibilidade da sociedade civil. Queria ouvir dos outros convidados. Estarão alinhados relativamente à pertinência deste fundo, Osman? Bem, mais uma vez, boa noite e gostaria de saudar os telespectadores e também os colegas do painel. E também agradecer à TVM pelo convite que foi formulado à sociedade civil, em particular o Instituto para a Democracia Multipartidária. Parece ser consensual, tal como esteve a referir a minha colega do painel, é consensual a necessidade da institucionalização, criação de um fundo soberano, inclusive pelas razões que foram aqui apontadas. O nosso interesse último é garantir que haja uma governação democrática, digamos assim, no que diz respeito à gestão dos recursos provenientes do setor extrativo, e pensamos que esta perspectiva do Banco de Moçambique é bastante inovadora, pelo facto, primeiro, de trazer uma proposta base de debate, né? Que é uma base, é um ponto de partida para o debate, inclusive para este debate que estamos a ter, é porque existe uma proposta também do Banco de Moçambique, e esta perspectiva é até acrescida com este alargamento da auscultação, ou esta intenção da auscultação do Banco de Moçambique aos diversos atores, não é? Se abre uma janela de oportunidades para que o cidadão, a sociedade no geral, dê a sua opinião em relação a esta proposta, inclusive até para a melhoria da qualidade da proposta. Vale a pena referenciar que é o próprio Banco de Moçambique que está a fazer a proposta, inclusive há competências adstritas ao Banco de Moçambique, que é o próprio Banco de Moçambique que está a propor. Então, captando outras perspectivas, outras sensibilidades, pode necessariamente estimular melhorias da proposta, porque se quisermos olhar também para questões ligadas ao conteúdo da proposta, há aspectos bastante positivos que estão lá, mas também há aspectos com algum nível de problematização, né? Há muito espaço para problematizar-se, aspectos inclusive ligados ao conceito do fundo soberano, questões ligadas, por exemplo, aos objetivos deste fundo soberano, né? Tradicionalmente, fala-se de 3 grandes objetivos de fundos soberanos, que é a poupança, a estabilização, mas também a promoção do desenvolvimento, o investimento, por isso. E, no fundo, esta proposta, que é trazida pelo Banco de Moçambique, ela mostra-se claramente alinhada com 2 prismas, que é a poupança e estabilização. Então, há muito espaço para questões ligadas ao investimento, para o desenvolvimento, para questões ligadas a áreas sociais, não é? Que podem estar, de alguma forma, não muito valorizadas nesta proposta. É bem verdade que, por via indireta, por via das alocações para o orçamento do Estado, podem ser garantidas o investimento para essas áreas, mas, eventualmente, fosse importante problematizar-se um pouco estas questões, não é? É mesmo para início de conversa. Mas vale a pena referir que, não obstante ser pertinente à criação, mas não é bastante termos um fundo soberano. É importante também que tenhamos instituições fortes,
tenhamos garantias de transparência, de inclusão no processo do debate, não é? De envolvimento de todos os atores neste processo. E penso que estamos num caminho bom nesse sentido. Há elementos bastante ligados à transparência incorporados nesta proposta, mas é preciso termos um maior envolvimento de toda a sociedade, a todos os níveis, por forma a que tenhamos uma proposta mais rica e que seja, que responda às reais necessidades dos cidadãos moçambicanos, não é? Daí poderemos ter um melhor conceito dos objetivos deste Fundo Soberano. É preciso olharmos para quais são as reais necessidades que dos moçambicanos e talvez aí podemos estimular a uma mexida, eventualmente, num objetivo. Né? Ciutas, diga da sua justiça. Boa noite. Boa noite a todos e aos telespectadores. Muito obrigado pela pergunta e pela oportunidade que dá ao IES e à sociedade civil dentro para poder comentar sobre este assunto. A pergunta é, primeiro, por que Fundo Soberano? Será que é importante? Mas existe uma pergunta fundamental que nós precisamos responder aos telespectadores lá em casa, que é o que é Fundo Soberano? Porque nem todos nós concebemos da mesma maneira. Alguns de nós nunca ouviram até falar do próprio termo Fundo Soberano. Então vou começar por aí, não é? Um Fundo Soberano por um lado é dinheiro, por outro lado é um mecanismo de gerir o dinheiro. Neste caso, nós vamos receber dinheiro proveniente da exploração de recursos específicos, que é gás e petróleo. Mas aquele dinheiro há de vir em volumes grandes, por um período curto de tempo, assumindo a nossa existência aqui em Moçambique, que passa de geração para outra geração. Então, a questão que se levanta é como gerir aquela lotaria que a gente vai receber num determinado período, não é? Como, por exemplo, agora estamos em novembro, e daqui a pouco estaremos em dezembro. Alguns vão ter a sorte de receber o 13º salário. Então, como gerir o 13º salário para que traga benefícios para si ou para a família nos próximos meses do tempo que vem, sejam anos, sejam meses. Então, é aí onde está o princípio da questão do Fundo Soberano. Então, se me perguntar, será que é importante para Moçambique o Fundo Soberano, eu vou dizer sim. Por quê? Porque nós precisamos de mecanismos para garantir que as receitas que hão de vir por causa da exploração do gás e do petróleo, que são recursos que existem em quantidade limitada, que um dia vão acabar, então essas receitas possam beneficiar a nós e as gerações vindouras. Então, aí é onde se vê a importância. Agora, hoje já é consensual, a sociedade está alinhada nisso. Penso que podemos evoluir para uma outra dimensão da conversa. Exato. Podemos começar a abordar o modelo. Qual é a sugestão em termos de modelo a seguir? Em termos de modelo a seguir. Então, esse é um assunto que tem de ser debatido por todos nós. O conceito de modelo, né? Pelo governo, pela sociedade civil, que somos nós e tantas outras organizações que não estão aqui, e temos que acordar pelo modelo. A proposta do Banco de Moçambique nos traz um modelo que é o seguinte: usarmos as receitas nos primeiros 20 anos, em que metade das receitas vão para um cofre de reserva, eu vou dizer assim, em que vão ser guardados no Banco de Moçambique, saem para fazer despesas específicas em situações específicas, como, por exemplo, calamidades, situações de emergência, que temos o caso da Covid-19, por exemplo, que afetou grandemente a economia. Então, nessas circunstâncias, há de se usar as poupanças no Banco de Moçambique. Mas a proposta dá um outro lado, em que a outra metade das receitas, nos primeiros 20 anos,
há de ir direto ao orçamento do Estado, não é? Que é financiar as despesas que o Estado faz de ano a ano. Agora, depois pergunta-se, como é que vai se usar o dinheiro do lado do Estado, dentro do orçamento? Então, aí é onde nós temos que discutir, como moçambicanos, a maneira como usar esse dinheiro. Definir as prioridades dentro do orçamento. Será que a prioridade é investir, por exemplo, em construir campos de futebol para o benefício, por exemplo, da nossa seleção? A Assembleia da República seria um bom palco para estas discussões, essas decisões, e para onde é que vai esse fundo? Exato. Seria um bom campo. Por quê? Porque nós estamos a discutir, por exemplo, o lado das receitas, onde que ficam, como é que são usadas. Mas a Assembleia da República é que aprova o orçamento do Estado. A Assembleia da República é que tem um papel de decidir quais são as despesas que se vai priorizar de acordo com os interesses de todos nós, porque a Assembleia da República tem esse papel de nos representar. Muito bem. Então, é ouvir isso. a sensibilidade da Fátima em relação a esta questão dos modelos. Bom, existem vários modelos. Esse é apregoado muito nórdico, né? Exato, existe um modelo mais apregoado, mais propalado, é o modelo norueguês, que ele está mais virado ao investimento em ativos, embora ele seja um fundo de pensões, que faz investimentos fora e multiplica esses mesmos recursos, que significa que o país também tem mais recursos por via desse investimento, o que significa que quando a exploração do petróleo terminar, o fundo não vai deixar de existir porque já não há receitas do petróleo, porque ele criou condições para se multiplicar de forma natural por via desses investimentos que faz no mercado. Mas também existem outros modelos, vários em África, que misturam ou que são híbridos, que trazem a componente de poupança para futuras gerações, que trazem a componente de estabilização da economia para situações de choques, porque o setor petrolífero, o setor extrativo, tem uma característica peculiar, que ela sofre muito das oscilações de preços no mercado internacional, o que acaba afetando a capacidade dos Estados de arrecadar receitas e, consequentemente, de alocar recursos para o seu orçamento. Porque quando um país recebe um determinado nível de receitas, ele cria um determinado nível de despesa, portanto, através do seu orçamento, que precisa de ser mantido estável. Então, quando há oscilações no preço e oscilações em baixa, significa que aquilo que o Estado arrecadava já não é, então não vai conseguir financiar. Então, este fundo serve para poupar, para poder fazer a compensação, digamos assim, nesse tipo de financiamentos e não se sentir muito esse choque no que se refere à alocação de recursos para o funcionamento normal do Estado. O outro modelo é um modelo de fundo virado ao investimento, e um investimento interno estruturante, no sentido de há um fundo, muitas vezes chamam um fundo soberano de desenvolvimento, que ele visa responder às questões de desenvolvimento do país a longo prazo, criar, por exemplo, mecanismos de diversificação da economia. Esta é uma discussão que nós estamos a ter agora. Com qual destes diferentes modelos particularmente se identifica? Bom, eu acho que Moçambique poderia adotar o modelo híbrido também. Nós precisamos de considerar a componente de investimento, sem dúvida, porque Moçambique tem várias necessidades, por exemplo, em termos de infraestruturas. Para nós viabilizarmos a agricultura, precisamos de infraestruturas. Para nós viabilizarmos o turismo, precisamos de infraestruturas. E o investimento em infraestruturas muitas vezes é dependente de recursos externos. E estamos numa situação em que a capacidade de mobilização de recursos de Moçambique, não só de África no geral, tem estado a diminuir. E o Fundo Soberano, de certa forma, pode ajudar a compensar, digamos assim, essa dificuldade de mobilizar recursos, planificando, significando que temos que ter um plano. Quais são as infraestruturas que nós consideramos que são prioritárias, por exemplo, nos próximos 20 anos, que nós queremos construir para chegar a um determinado nível de desenvolvimento? Por exemplo, isso significa que temos que ter uma planificação de longo prazo.
queremos investir na própria educação. Investir na educação não é só construir as salas de aula, formação dos professores para garantir que tenhamos professores com um nível de capacidade muito mais avançado que possa garantir a qualidade de educação, a longo prazo fazer a redução do rácio aluno-professor, tem investimento no setor. Se queremos ter uma ponte Maputo-Catembe, em Maputo, ter mais receitas para o Estado. E isso é fruto de uma discussão de plano para um plano que nós sabemos o que é que nós queremos a médio e a longo prazo. Por outro lado, precisamos de poupar, sem dúvida. Vimos em Angola e na Nigéria, que quando houve a crise desde 2008, a arrecadação baixou e eles não tinham mecanismos claros, de regras muito claras, regras fiscais muito claras, que o banco, há algum tempo, o Ceuta levantou uma questão bastante interessante, em que ele dizia, por exemplo, mas Moçambique é um país ciclicamente afetado por calamidades. O que isso significa do ponto de apoiar as famílias que são afetadas? De repente temos um ciclone, porque nós já sabemos que todos os anos vamos ter, ou para financiar situações de recursos que deverão ser alocados ao orçamento. Como tratar, ou dentro do próprio orçamento, há de vir uma provisão que foi, de certa forma, esperto ao vir com Moçambique, vamos gerir esse fundo e vamos ficar com 50% das receitas sobre o orçamento do Estado, é o executivo. E ele vê todas as receitas e a lei especifica que 20% vai para financiar orçamento, 10% vai para financiar agricultura, saúde, educação ou qualquer outra coisa. E nós optamos por ter um mecanismo onde o Fundo Soberano só vai servir para poupar para futuras gerações. Ainda não optamos, é uma proposta. Sim, quer dizer, o princípio que o Banco de Moçambique está a trazer e, na verdade, nos está a conduzir muito para esse debate. E a outra é do orçamento, que não é do todo má a opção do orçamento, mas o ponto é que precisamos fazer reformas ao nosso orçamento, ao nosso sistema de gestão de finanças públicas em Moçambique, para assegurarmos que, de facto, este dinheiro não vai ser mais um dinheiro que vai ser usado a bel prazer, mas que possa ser objeto de uma discussão, de uma planificação consensual dos moçambicanos, onde nós dizemos que queremos construir uma linha férrea que liga o norte ao sul e todos nós concordamos com isso e se investe e temos prazos concretos, onde os custos são muito claros e transparentes. Portanto, as questões os princípios que devem orientar todos estes processos devem estar claramente definidos também na lei, porque ainda esta é um documento de princípios que deverá ser transformado numa lei que vai detalhar tudo isto como ele ocorre. Então temos que discutir como é que vamos resolver os 50%. O Ministério da Economia e Finanças é bastante para sozinho definir a utilização dos 50% ou precisamos de ter um comitê nacional, que eu poderia chamado de uma Comissão Nacional de Finanças Públicas, que vai discutir o desenvolvimento do país, as propostas de desenvolvimento do país, que vai pensar num plano de desenvolvimento robusto, que nós não temos neste momento. Temos o Plano 2025, que não me parece que seja um documento vinculativo, temos um plano de desenvolvimento que foi criado, que é um documento pobre. Então precisamos de ter alguma coisa muito mais estruturante que nos orienta para podermos ter, de facto, resultados. Osman, em linha com a sua primeira intervenção, a Fátima propõe, chamaria de uma terceira via, tanto que é olhar para a poupança, olhar também para o financiamento do orçamento, mas também o investimento em infraestruturas de que o país precisa. Eventualmente aqui o desafio seja a construção deste consenso a que ela apela. Como é que se consegue isto no contexto deste fundo soberano? A consensualização dos grandes projetos, das grandes decisões em relação aos investimentos, fazer a tal agenda nacional que ela propõe. Como é que se pode salvaguardar este interesse nacional? Bem, tal como referi anteriormente, o mais importante é termos uma real definição das nossas necessidades. O que é que nós pretendemos com este, como disse o Ceuta, com este 13º? Né? Mas é justamente a provocação é nesse sentido, é que nem sempre nós somos consensuais na definição das nossas prioridades, não é? A determinada altura, para alguém, a ponte era muito importante. Está a falar da ponte Maputo-Catembe, em detrimento de um outro projeto. Temos estes instrumentos orientadores da Agenda 2025, que nem sempre é tida nem achada em alguns momentos. E, portanto, eventualmente, seja esse nível o grande desafio, né? Essa provocação que colocava. Sim,
Eu concordo com a colocação que a Fátima traz de uma necessidade de um reajustamento dos nossos instrumentos de planificação, olhando inclusive para a definição de um plano, de uma agenda de desenvolvimento do país, do qual eventualmente pode ser uma verdadeira fonte, um holofote para o investimento, definição de áreas prioritárias para o desenvolvimento. Porque os nossos instrumentos de planificação, como pode ver, são de curto prazo e se olharmos para a componente a visão estratégica que se tem com o Fundo Soberano, naturalmente, com os recursos adstritos ao Fundo Soberano, provavelmente haja necessidade de algum reajustamento. Mas eu continuo a valorizar o facto de se trazer ao debate esta proposta, ainda que esta proposta, nos moldes em que ela está, 50%, quer dizer, se quisermos olhar para as entradas, né? 50% para o Fundo Soberano, é CUF, né? É conta única do fundo, e também para o Orçamento do Estado. Há também quem discuta essas percentagens. Que critério para definir 50% a 50%? Né? É o primeiro critério que se traz, é problematizável o critério. Há quem defenda mais para o Fundo Soberano, há quem defenda mais para o Orçamento do Estado, né? E o próprio Banco de Moçambique aponta, por exemplo, para depois do ano 20, 80% para o Fundo Soberano e apenas 20% para o Orçamento do Estado. São propostas discutíveis. Eu, pessoalmente, sou muito favorável por uma abordagem mais híbrida, né? Em que se, para além da componente da poupança, de estabilização, se tenha em vista a componente de desenvolvimento, a componente de investimento para infraestruturas, entre outros aspectos, né? É importante que isso, de alguma forma, seja que o Banco de Moçambique, no âmbito deste debate, também esteja aberto a este tipo de abordagens, a este tipo de perspectivas, por forma que olhemos as reais necessidades. Eu prefiro continuar a insistir na questão das necessidades, porque as reais necessidades do país podem, com muito rigor, nos definir quais são os objetivos deste fundo, né? Porque temos o mérito da proposta, mas seria bom, ela está a trazer essa abordagem, de submeter-se ao crivo do debate para construirmos uma fórmula, um modelo mais ajustado às nossas necessidades como moçambicanos. A Fátima falou algo interessante, podem surgir daí elementos que nunca surgiram na definição de outros fundos soberanos, né? A questão da escutação das comunidades. A escutação das comunidades. Então, esta pode talvez ser uma boa janela de oportunidades para a definição de forma consensual de um modelo que depois será submetido à Assembleia da República, e a Assembleia da República também espera-se que também tenha esse lado da abertura e a escutação, para que tenhamos um modelo mais ajustável às nossas reais necessidades, sem descurar da componente da poupança e de estabilização, mas também que olhe para outras eventuais áreas importantes para o nosso desenvolvimento. Saúde. Obrigado. Bom, eles colocaram pontos muito interessantes e é difícil comentar a todos eles, mas eu vou voltar para o conceito de fundo soberano e o objetivo dele, né? Então, nós temos o fundo com um caráter duplo em Moçambique, de acordo com a proposta atual. Primeiro, reservas, e segundo, fluxos de receitas para o Orçamento do Estado. Então, no Orçamento do Estado é para financiar despesas do Estado, e que a nossa discussão tem que ser que estas receitas vão para o investimento em infraestruturas e para o bem-estar social de nós, os moçambicanos. Podemos discutir, do lado do Orçamento do Estado, o que é que realmente vai ser feito, quais são as prioridades que nós temos
e é da responsabilidade do Ministério da Economia e Finanças comentar sobre este assunto. Mas também temos que discutir o que vai ser feito com os outros 50% que vão ficar como reserva. Por quê? Porque o Fundo Soberano tem como objetivo não só ter dinheiro estagnado, tem como objetivo ter dinheiro a se multiplicar. Esse é são recursos ociosos, é isso, não é? Ociosos fica mais complicado. Então não podemos ter dinheiro guardado no banco, como se diz, só guardado. Precisamos ter dinheiro a fazer investimentos que nos permitam, daqui a 100 anos, 200 anos, ainda ter aquele dinheiro. Já está. Caímos no mesmo debate anterior. Quem é que define essas prioridades? Quem é que define estas prioridades e esses investimentos? No todo são os moçambicanos, mas neste caso concreto nós temos que discutir com o governo. Dizermos, olha, nós moçambicanos gostávamos que o nosso governo fizesse isto. Então, não é o Banco de Moçambique. O Banco de Moçambique não tem o papel de fazer isso, mas quem tem o papel de fazer isso é quem determina ou que segue aquilo que são as vontades do povo. Nesse caso, perguntou-me no princípio se a Assembleia da República não tinha um papel importante. Eu disse sim, o papel da Assembleia da República também está aí. Dizer, olha, os moçambicanos querem isto. Então, e com base nisso, isto vai ser feito. Neste debate que está em curso, tem sido audível por parte da sociedade colocar de acento tónico sempre na necessidade de transparência nesta questão do fundo. Quais são as inquietações relativamente a esta questão, na gestão do Fundo Soberano? Bom, a principal questão é quem vai estar envolvido na gestão do fundo. Então, nós aqui podemos, de acordo com o modelo proposto, podemos identificar dois problemas. Primeiro é que a parte do fundo que vai estar sob custódia do Banco de Moçambique, há pressões para que o montante saia para financiar certas despesas. Então a pergunta é quem vai autorizar que o dinheiro saia? A proposta atual também tem uma parte que vai para o orçamento do Estado. Então nós temos tido problemas de transparência aqui em Moçambique. O Tribunal Administrativo várias vezes tem reportado irregularidades nas contas do Estado. Significa que existe não só um problema de não ficar claro quem faz o quê, quem é responsável por o quê, é o segundo problema. Então, nós temos diversos exemplos para ilustrar que a falta de informação sobre certos aspectos que dizem respeito ao orçamento do Estado e às contas do Estado tem sido recorrente em Moçambique e eu vou dar um exemplo das dívidas da Ematum, da MAM e da Proíndico, que são empresas que foram criadas pelo Estado e quando essas empresas foram criadas, nós, a maioria dos moçambicanos, não tomamos conhecimento. Então, volta à questão da transparência. Então, depois, como é que vão ser geridos os recursos das receitas provenientes do gás e do petróleo? Então, e aí nós temos que pensar como é que vamos fazer. Eu vou dar um exemplo que eu acho que é importante para que todos nós percebamos o que é Fundo Soberano, que é o INSS. O INSS é um fundo soberano com um montante de 200 milhões de dólares desde 2013, dependendo da variação cambial. Como é que o INSS funciona? O INSS recolhe receitas, que neste caso vêm dos salários das pessoas, não é? E faz investimentos. Então, o Fundo Soberano tem a função de garantir que estas receitas que são recolhidas se mantenham, para que quando a sociedade os precisar, os encontre. Questões de transparência, se formos a questionar as situações que nós temos ouvido sobre o INSS, já dão-nos uma ideia de como é que é esse processo de transparência. Mas questões de funcionamento são também importantes, em que nós vimos, por exemplo, que o INSS, para manter o dinheiro dos contribuintes, tem feito investimentos. Há pouco tempo, no contexto da pandemia, foi o INSS que ajudou, como neste caso, em que o INSS foi
ajudou empresas moçambicanas a sair da crise. Então, a diferença entre o fundo soberano, que nós estamos a falar dele, chamando como tal, é que as receitas não hão de vir dos nossos salários, hão de vir da produção de gás. Então, temos aqui uma forma de pensar no fundo soberano que é muito mais prática. Já temos um fundo soberano, mas quais são as receitas? Quando for do gás, como é que vai ser? Fátima, eu também queria ouvi-la relativamente a esta questão da transparência. Que estrutura, na perspectiva vossa, deveria integrar este fundo e que eventualmente pudesse sossegar o espírito na componente de transparência? Bom, de acordo com a literatura sobre os fundos soberanos, grande parte deles são geridos ou têm uma gestão técnica, digamos assim, do Banco sem os investimentos, sob orientação do governo, que por sua vez, no caso executivo, onde o Banco de Moçambique, o MONA e o próprio Tribunal Administrativo vai fazer. O ponto central neste preciso momento que nos inquieta é que, e uma das explicações que nos foi dada recentemente é de que o Banco Central, ao nível internacional, o investidor ser processado. No caso, é um problema governativo, é que o banco tem dizer, em que as instituições, o Banco Central vai gerir ativos no mercado, o Nacional tem estado a comprar dívidas soberanas. Imagine se de repente vem essa dívida que vocês vão ganhar 50 vezes e por causa hipotética, no caso de Moçambique, mas que acontece internacional, ele está blindado do ponto de vista ativa, financeira, operativa e de termos as pessoas nomeadas por ir dentro daquilo que é o comando legal, de olhar para o caso das dívidas. Nós sabemos que o banco se endividar. Se nós formos olhar para o caso das dívidas ocultas que aconteceram, como é que foi possível o Banco de Moçambique, que é uma entidade, ou os membros do governo envolvidos nos processos ligados, por exemplo, do Moçambique, em que o Banco de Moçambique, de forma aglomera lugar, nos colocam de certa forma que é contratado pelo Estado para fazer esse ser exonerado. Portanto, acho que em relação a ter essa questão da imunidade, se formos fazer investimentos lá fora, haverá essa obediência e em caso de não se cumprir com as sanções, no caso de não agir conforme a lei, se for um operador independente privado, qual é a possibilidade dele ser sancionado? Portanto, eu penso que estas questões são profundas, têm que ser asseguradas. Por outro lado, quando falava... Esgotar o seu pensamento. Sim. Bom, estávamos a discutir a questão do mecanismo, portanto, de como ele funciona do ponto de vista de instituições, do enquadramento institucional. Em termos de papéis, está muito ressaltado na proposta do Banco de Moçambique o papel do próprio Banco de Moçambique e do Ministério da Economia e Finanças, que vai definir a política de investimento para o caso da parte que o Banco de Moçambique vai gerir, dos 50%, e o Parlamento só lhe cabe um pouco o papel de aprovar ou de criar, legislar sobre o Fundo Soberano. Mas é importante que se salvaguarde a Assembleia da República o papel de aprovar também esta política, portanto, em sede da própria anualmente a estratégia ou a política ou a proposta de investimento deve passar pela Assembleia da República até para poder ser monitorada e, em caso de incumprimento, poder haver sanções. Por outro lado, é importante salvaguardar que a própria Assembleia da República crie um mecanismo que possa fazer a supervisão do Fundo Soberano, porque o Fundo Soberano não pode ser visto como uma instituição que funciona ou como um fundo que funciona sozinho, que ninguém está ali para olhar. E quando olhamos para a própria proposta do Banco de Moçambique, nós vemos certa fragilidade do ponto de vista da accountability, ou prestação de contas, em que ele presta contas ao Ministério e o Ministério, por sua vez, manda um relatório para a Assembleia da República. Penso que é preciso repensar esse mecanismo, se calhar pensar no mecanismo da Conta Geral do Estado, por exemplo, em que o Tribunal Administrativo, há um relatório que é enviado à Assembleia da República e o Tribunal Administrativo é chamado para fazer a verificação dessas contas, emitir um parecer que vai ser objeto de discussão da Assembleia da República. Mais uma vez, é preciso lembrar que nós não estamos a falar aqui de um instrumentozinho.
estamos a falar de um instrumento que é central para aquilo que é a estrutura de planificação de longo prazo do país. Então, tem de ter uma solenidade este mecanismo. Então, se calhar aqui também trazer um repto que achamos que pode ser importante, pensar em como é que estruturalmente, que reformas estruturais nós precisamos fazer para acomodar o Fundo Soberano e dar ao Fundo Soberano uma característica, uma identidade própria, uma identidade constitucional, por exemplo. Ninguém está a discutir ainda isso. Qual é o enquadramento legal do Fundo Soberano em Moçambique? É importante discutir isso. Obrigada. O seu com pedido de palavra, por favor. Bom, eu só quero comentar o ponto do mecanismo de gestão, do modelo de gestão, né, que apareceu durante a conversa antes do intervalo, que é, nós não podemos olhar para o Fundo Soberano como algo que é novo, não temos. Temos vários exemplos que podem funcionar aqui em Moçambique. Eu vou comparar dois, do ponto de vista de funcionamento econômico da coisa. Temos o Fundo de Desenvolvimento Distrital, 7 milhões, que é um dinheiro que é alocado para um certo fim por via do orçamento do Estado. Então, temos que pensar qual foi o sucesso, por exemplo, daquele modelo. Nós agora queremos que 50% nos primeiros 20 anos, né, vão para o orçamento, por via do orçamento do Estado. Será que um fundo que funcionou com base naquele modelo foi bem sucedido? Para que fins? Onde? É um dos exemplos. Temos um outro exemplo de fundo soberano, que é um esquema de poupança gerido por uma instituição, que eu mencionei antes, que é o INSS. Qual é a eficiência de um modelo, como o do INSS, em comparação com o modelo do Fundo de Desenvolvimento Distrital? Então, a responsabilização, que é mencionada pela Fátima, o mecanismo de prestação de contas de um fundo, como o Fundo de Desenvolvimento Distrital, os 7 milhões neste caso, é diferente no caso do modelo de gestão do INSS. Então, nós, quando estivermos a discutir, é preciso ter em conta estes aspectos. Obrigado. Osman, a sua opinião. Bem, estamos a falar da questão da transparência. Né? A lei não, a proposta, não é, já introduz alguns elementos de transparência, não é? Alguns elementos, nem que sejam algo problematizáveis, como esteve a dizer aqui a Fátima, de alguma accountability. Por exemplo, naquela questão da prestação de contas, em que a Assembleia da República, não obstante ter este papel de legislar, mas também tem o papel, de alguma forma, de aprovar os relatórios anuais do fundo, e aqui esse tal papel de supervisão, fiscalização, monitoria do fundo. Temos um conjunto de figuras, mas não basta que tenhamos um fundo soberano e que tenhamos dentro das propostas estes elementos de accountability ou de transparência. É importante que nós tenhamos instituições fortes. É importante que nós tenhamos boas práticas de gestão. Não é? Já tivemos exemplos, o Ceuta deu o exemplo ideal, a questão da experiência que nós tivemos em relação à gestão, ao orçamento do Estado. Né? Então, é preciso que, para além de termos estes elementos de transparência na proposta, é importante que sejam fortificadas as instituições, não é? Seja o Parlamento, não é? Em termos da sua capacidade de atuação de forma transparente, seja o Ministério das Finanças, o próprio banco, para que não tenhamos situações como tivemos no passado e como existem cenários em outros países em que, não obstante termos um fundo soberano, algumas dessas realidades conduziram a procedimentos, a experiências más. Muito bem, estamos a chegar a fim uma última questão e na resposta penso que junte
as últimas considerações. Não está claro em relação ao modelo que se pretende em Moçambique, se será um fundo apenas para as receitas do gás e de minérios ou também de outros recursos não renováveis. Para já a proposta parece querer incluir outros recursos não renováveis. Para si, qual seria a melhor abordagem? Um fundo só para gás e minérios ou também outros recursos não renováveis? Pessoalmente, se quiséssemos olhar por uma perspectiva municipal, eu preferia olharmos para essas receitas provenientes dos recursos não renováveis, não é? Tendo em conta a perspectiva de futuras gerações, perspectiva de esgotamento destes recursos e olharmos também para futuras gerações. Então, eu não seria muito na perspectiva de excluir apenas os dois recursos que têm sido coisas, mas também os demais poderiam eventualmente fazer parte deste pacote. E em jeito de síntese, estamos a fechar, o que é que fica desta conversa? Fica primeiro a boa iniciativa que está a vir do Banco de Moçambique de trazermos a proposta e o mais importante é que tenhamos um processo cada vez mais inclusivo, que abarque mais atores. Tivemos informações para a televisão que o Banco de Moçambique hoje esteve a fazer a divulgação na zona centro, particularmente em Manica. É importante que esta divulgação seja massiva em todas as províncias e se deixe cada vez mais para a comunidade, para que todos nós tenhamos a mesma sensibilidade. Primeiro, do conceito, como disse o Ciúta, o que é isso do Fundo Soberano, quais são os objetivos e como tornar este Fundo Soberano mais ajustado à nossa realidade e às nossas necessidades. Portanto, e que também tenhamos, no final, instituições capazes de garantir transparência e eficácia na gestão do eventual Fundo Soberano. Em breves instantes. Bom, na minha perspectiva, o Fundo Soberano poderia incluir todas as receitas provenientes dos recursos extrativos como um todo, mas é claro que é preciso clarificar do ponto de vista legal quais é que são efetivamente os recursos que deverão ir ao Fundo Soberano, porque nós temos dentro do nosso sistema fiscal, se posso assim dizer, a autoridade tributária faz a coleta dos impostos. Portanto, estamos a dizer que os impostos, como por exemplo o IRPC, o Imposto de Produção, o IRPS que se paga de forma indireta através da retenção na fonte, esses vão para a autoridade tributária. Mas existe um sistema, no caso do gás natural, de partilha do gás lucro. Então, nós temos que ter clareza sobre o que é que vai financiar ou ser alocado ao Fundo Soberano. Mas, de uma forma geral, acho que é preciso incluir os setores todos e garantir que tenhamos clareza em termos de volumes que entram para o Fundo Soberano. O que é que veio do carvão, o que é que veio do gás, o que é que veio do rubi, o que é que veio, que é para podermos ter clareza da proveniência destes recursos e não ficarmos a achar que é só carvão ou é só petróleo, ou que é só gás, enquanto há uma multiplicidade de recursos ali. Do ponto de vista do principal takeaway deste debate, eu acho que é importante, para mim não é tão relevante discutir a proveniência dos 50% a 50%. Para mim, o ponto central que temos que discutir sobre a proveniência ou a percentagem? A percentagem, de onde é que vem esta percentagem dos 50% a 50%? Para mim, o importante é discutirmos quais são se temos capacidade de absorção. Tudo que está em causa aqui é se nós teremos capacidade de absorver os 50% que hão de ir para o orçamento do Estado. Porque os outros 50%, sem dúvida, que é um mecanismo de proteção da nossa economia para as consequências de excesso de dinheiro que pode advir de se o dinheiro ficar no nosso mercado. Mas que é preciso clarificar regras bem claras, transparentes, conhecidas por todos sobre que tipo de ativos é que nós podemos financiar. Obrigado, não só dizer que não é para a indústria extrativa, mas quais são os ativos elegíveis e inelegíveis, como é que nós montamos a estrutura governativa. É importante, a sociedade civil tem de ter um papel na gestão do fundo, inclusive um papel substancial na alocação em relação ao orçamento do Estado. Portanto, o MEF deverá ter terreiro para discutir a questão dos 50%, porque o Banco de Moçambique não tem competência neste momento para fazer essa discussão. Obrigado. Ficou essencial. Ciúta, estamos a fechar. Qual é o takeaway,
frustração das comunidades, né? Que no fundo são... Bom, a minha expectativa é que os recursos que vão para o orçamento do Estado possam ser alocados para setores que sejam realmente prioritários. Eu vou dar um exemplo. Nós temos uma situação que é muito triste no norte do país, que é a questão do terrorismo. Então, pensar em como melhorar os fluxos de recursos para o setor de proteção social, investir nele para garantir o bem-estar da população que mais precisa em Moçambique. Esse é um exemplo. Então, e em relação ao funcionamento do Fundo Soberano, eu estou de acordo que, em princípio, todas as receitas dos recursos esgotáveis deviam ir para o fundo, mas não importa muito discutir o que é que vai para onde, porque mais do que isso é importante o mecanismo de gestão, ter um mecanismo de gestão que garante a rentabilidade dos recursos por mais tempo, que é o que realmente se espera de um fundo soberano. O INSS e outros fundos são exemplos de como é que nós podemos pensar no mecanismo de rentabilizar os recursos, dos nossos recursos aqui em Moçambique. E obrigado. Muito obrigado aos três, Moisés Seguta, do IESE, Fátima Mimbir, coordenadora do Movimento Cívico sobre o Fundo Soberano, e também Osmano Kossim, do Instituto para a Democracia Multipartidária. Obrigado pela presença nesta noite em que olhamos particularmente para a sensibilidade da sociedade civil relativamente a esta intenção do país de criar um fundo soberano, tendo em perspectiva as receitas do gás do Rovuma e possivelmente de outros recursos esgotáveis que o país detém. Foi apenas o início deste debate, ou melhor, a nossa contribuição para este debate que só está a começar. Certamente que nos próximos tempos teremos outras sensibilidades neste espaço também para ouvi-las relativamente a este assunto de grande interesse nacional. Por si, por nos ter acompanhado, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Boa noite.